caminhar com Jesus é um desafio para todos nós. A igreja primitiva, ela, em um dado momento, ela é chamada como aqueles que são os caminhantes, os que caminhavam com Jesus, e mesmo depois da partida do Senhor Jesus, ele morreu, ressuscitou, foi ao terceiro céu, foi arrebatado aos céus, né? A igreja que permanece, ela continua fazendo os mesmos sinais e dando os mesmos passos. Portanto, eu creio que hoje, século XXI, sermos essa igreja dos caminhantes que caminham e procuram fazer as mesmas coisas que o Senhor Jesus fazia, cada vez mais é um desafio para cada um de nós. O desafio hoje é sermos uma igreja que seja viva e que não esteja presa a uma religiosidade. E nesse caminhar, eu vejo que há momentos que a gente se sente bloqueado, impedido, amarrado. Há coisas que nós queremos fazer e não conseguimos. O sermão de hoje, ele vai numa linha, ele nasceu numa conversa de um café da manhã em casa, eu e a Vânia. E aquela conversa gostosa que a gente deve ter, né, sempre marido e mulher, com a família, mas aquela conversa que a gente tem quando tem maturidade para ter essa conversa. E eu conversava com a Vânia de que há momentos que eu me senti frustrado porque algumas coisas que eu tentei e não consegui. E é difícil admitir isso. Admitir que você tentou, você buscou, você se empenhou e não conseguiu. E o estudo de hoje, a palavra de hoje, vem nessa direção. Entendermos que em meio a esses caminhos, né, esse caminho da graça, esse caminho de seguir a Jesus, nós vamos ter alguns objetivos que nós vamos tentar e não vamos conseguir. E o que nós fazemos nesse momento? O que nós devemos fazer com a frustração de não estar conseguindo caminhar nessa direção? O que nós devemos fazer nesse momento que nós nos sentimos bloqueados, que a nossa vontade não está conseguindo atingir aquele objetivo? Eu queria compartilhar com vocês hoje um texto de Romanos. Livro de Romanos, capítulo 15. Livro de Romanos, capítulo 15, versículo de número 14 em diante. Romanos, capítulo 15, versículo 14 em diante. Diz assim: eu, da minha parte, irmãos meus, estou persuadido a vosso respeito, que vós já estáis cheios da bondade, cheios de todo o conhecimento, e capazes vós mesmos de admoestar-vos uns aos outros. Paulo está falando com uma igreja primitiva que ele já começa a enxergar essa capacidade de irmãos e irmãs se fortalecerem mutuamente. Isso é comunhão. Mas em parte vos escrevo mais ousadamente, como para vos trazer outra vez isto à memória, por causa da graça que por Deus me foi dada, para ser ministro de Cristo Jesus entre os gentios, ministrando o Evangelho de Deus, para que sejam aceitáveis os gentios como oferta santificada pelo Espírito Santo. Tenho, portanto, motivo para me gloriar em Cristo Jesus nas coisas concernentes a Deus, porque não ousarei falar de coisa alguma, senão daquilo que Cristo, por meu intermédio, tem feito, para a obediência da parte dos gentios, por palavra e por obras, pelo poder de sinais e prodígios no poder do Espírito Santo,
De modo que desde Jerusalém e arredores até a Líria, tenho divulgado o Evangelho de Cristo. Deste modo, esforçando-me por anunciar o Evangelho, não onde Cristo houvera sido nomeado, para não edificar sobre fundamento alheio. Antes, como está escrito, aqueles a quem não foi anunciado o verão, e os que não ouviram entenderão. Ele cita aqui um texto de Isaías 52, versículo 15, pelo que também muitas vezes tenho sido impedido de ir ter convosco. Mas agora, não tenho mais o que me detenha nestas regiões. Eu tenho já há muitos anos grande desejo de ir visitar-vos. E eu o farei quando for à Espanha, pois espero ver-vos de passagem e por vós ser encaminhado para lá, depois de ter gozado um pouco da vossa companhia. Mas agora vou a Jerusalém. Antes de ir para Roma, antes de ir para a Espanha, eu vou primeiro a Jerusalém, para ministrar aos santos, porque pareceu bem a região da Macedônia e Acaia levantar uma oferta fraternal para os pobres, dentre os santos que estão em Jerusalém. Nesse momento, em Jerusalém, por causa dos apóstolos, houve uma chegada de muitas pessoas buscando a graça, buscando os milagres. E a população de Jerusalém cresceu muito. E a igreja de Jerusalém tem que sustentar essas pessoas, que muitos vieram e vieram com a roupa do corpo, praticamente. E ele fala, então, dessa oferta aqui, as igrejas gentias levantaram para enviar para Jerusalém, e ele vai levar essa oferta até Jerusalém. Isto, pois, lhes pareceu bem, como devedores que são para com eles, porque se os gentios foram participantes das bênçãos espirituais dos judeus, devem também servir a estes com as materiais. Tendo, pois, concluído isto e havendo-lhes consignado este fruto, de lá passando por vós, irei então à Espanha. E bem sei que quando for visitar-vos, chegarei na plenitude da bênção de Cristo. Rogo-vos, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito, que luteis juntamente comigo nas vossas orações por mim a Deus, para que eu seja livre dos rebeldes que estão na Judéia e que este meu ministério em Jerusalém seja aceitável aos santos, a fim de que, pela vontade de Deus, eu chegue até vós com alegria e possa entre vós recobrar as forças, e o Deus da paz seja com todos vós. Amém. Amém? Esse texto é muito interessante porque Paulo está aqui expressando um sonho, um desejo, um sonho dele particular, e ele está desejando trabalhar isso. E à medida que ele vai vendo a conclusão de algumas coisas na sua caminhada, porque ele também está fazendo um ministério itinerante, indo em várias regiões gentílicas, né? Ele vai a lugares que o evangelho ainda não foi pregado. Ele está sendo um missionário, ele está indo a cidades que ainda não conheceram quem é Jesus, ele está pregando esse evangelho, e o objetivo dele é dar uma passada em Roma. É um sonho dele particular, né? Roma é a capital do império, né? Tudo acontece em Roma. Então ele tem aquele desejo de dar uma passada por Roma, não para ver a capital, porque Paulo, né, é conhecedor da cidade de Roma. Ele sabe o que é a capital do império, a Roma. Ele não está aqui, de alguma forma, entusiasmado ou até iludido com a capital de Roma, mas ele está entusiasmado de conhecer a igreja de Roma. A igreja de Roma
Segundo os comentaristas bíblicos, se nós perdêssemos toda a Bíblia, toda ela, e tivéssemos somente a carta de Paulo aos Romanos, nós já teríamos tudo ali condensado na carta dos Romanos. A carta dos Romanos é uma das cartas mais densas, mais bem trabalhadas e mais aprofundizadas. É um Paulo maduro que está escrevendo a carta aos Romanos. Paulo já viveu muito, já teve uma história com Jesus, já teve uma história com esse caminhar da igreja. E Paulo sabe que ele deveria estar indo a Roma, porque é um detalhe aqui interessante nisso. Quando houve o Pentecostes, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, você vê lá que haviam várias nacionalidades, várias línguas ali representadas. E se você olhar depois em casa, fica como tarefa para casa, né? Você dá uma olhada, né? Para ver se o pastor não está mentindo também, né? Você vê que havia os romanos lá. E foram esses romanos que ali estavam, que voltaram para Roma e começam a igreja primitiva de Roma. A igreja primitiva de Roma, ela começa praticamente por si própria. Não foi Paulo que chegou a Roma, pregou o evangelho e começa a igreja dos romanos, como ele fez em várias outras cidades, em Corinto, em Tessalônica, em Éfeso. Mas a Roma, ele não havia ido. E ele ouve boas notícias dessa igreja que está em Roma. Uma igreja saudável, uma igreja sólida, uma igreja consciente de todo esse processo. Mas ele expressa aqui esse objetivo, esse desejo de ir até Roma, mas quando Paulo foi a Roma, Paulo foi à Espanha, por acaso, né? Fez esse trajeto, mas foi à Espanha, passou por Roma e seguiu em direção à Espanha? Não. Paulo nunca foi à Espanha. E Paulo vai para Roma, mas em outras circunstâncias. E aí vem esse contexto para mim e para você. O que você faz quando você sente que aquele planejamento que você fez deu errado? O que você sente quando você se sente bloqueado, amarrado, frustrado? Quando você tem que adiar um sonho, quando você tem que adiar um projeto? Quando você vê mais ou menos aquela ideia, aquela imagem da ampulheta, né, que vê a areia caindo e o tempo está passando e eu não estou conseguindo atingir esse objetivo. Isso é desgastante para cada um de nós. E quando eu não consigo chegar a esse objetivo, o que eu faço? A pergunta vem para mim e para você e começa a ser elucidada através desse texto. Paulo nunca foi à Espanha. Ele tinha um objetivo que ele queria passar por Roma e ir até a Espanha. Esse era o objetivo dele. O sonho de Paulo era conhecer a igreja de Roma de perto, como ele conheceu o que aconteceu em Tessalônica, o que aconteceu em Éfeso, o que aconteceu ali em Corinto. Ele pôde trabalhar com a comunidade, com as pessoas e ali plantar líderes, mas ele nunca viu o que havia acontecido na igreja de Roma. É um sonho que ele está tentando concluir. Quando Paulo escreve isso, já se passaram 25 anos. É interessante isso, né? Você olha para um texto, você às vezes não consegue entender cronologicamente aonde aquilo se encaixa na história. Quando Paulo está escrevendo nesse momento, já se passaram 25 anos e ele ainda não tinha chegado em Roma. Então ele tem esse objetivo, esse sonho, esse desejo, e ele sente que a presença dele em Roma faria diferença, seria necessária,
transformaria coisas. Então ele tem esse afã, eu quero ir, eu quero participar, eu quero contribuir para isso, eu quero dar aí, né, botar minha colher aí também, né, participar dessa bênção, desse mover de Deus. Mas ele nunca conseguiu conquistar esse projeto e foi frustrado esse plano para essa caminhada que ele tinha começado. Em versículo de número 23, ele diz assim: mas agora, não tendo mais o que me detenha nestas regiões, e tendo já há muitos anos grande desejo de ir visitar-vos, eu o farei quando for à Espanha. Paulo, ele, como eu disse no começo, ele é um homem maduro, que já conseguiu ver a conclusão de algumas etapas dessa caminhada missionária. E ele percebe, eu não preciso mais voltar a Éfeso, voltar a Corinto, voltar a Tessalônica. A igreja já está funcionando, já está acontecendo. E graças a Deus eles podem agora caminhar sozinhos, eles podem caminhar com as próprias pernas. Agora é o tempo de eu ir à frente. O sonho dele é ir para a Espanha. Paulo nunca foi para a Espanha. Tiago foi para a Espanha. Tiago foi para a Espanha e morreu flechado na Espanha. Foi um dos mártires. Você tem o caminho, né, de Santiago de Compostela, né? Você vê aí o princípio, de repente, porque Deus não levou ele para a Espanha. Mas o que acontece na vida de Paulo nesse momento? O versículo 24 diz assim: eu o farei quando for à Espanha, pois espero ver-vos de passagem, e por vós será encaminhado para lá. Então a ideia dele foi assim: eu vou para Roma, vou ficar um tempo em Roma, vou ver o que Deus está fazendo ali, o Espírito Santo está atuando na comunidade de Roma. E algo que é sobrenatural, porque os apóstolos não fizeram esse projeto, não contribuíram diretamente para esse projeto. Foi o Espírito Santo que fez nascer essa igreja que está dando o seu fruto. E ele falou assim: eu fico um tempo e depois a igreja de Roma me envia para a Espanha. E eu vou ser missionário na Espanha. Já está pensando a romper, né, as fronteiras aí, né, geográficas. E isso é muito bonito quando você vê que ele não é uma pessoa que é acomodada. Olha, eu já fiz bastante, né, agora já estou velho, né? Agora deixa os outros fazer, deixa os jovens agora vão fazer, eu vou ficar agora só curtindo aquilo que já aconteceu e os frutos. Mas Paulo não tem essa visão. Ele falou assim: já dei a minha parcela, já atingi essas regiões, agora eu vou continuar. E elas podem caminhar com as suas próprias pernas. Mas nesse processo que é bonito, que Paulo tem os seus olhos então voltados para o mundo, para ir mais além, mais distante, atingir mais pessoas. Paulo está aqui falando de uma coisa que não pode nunca deixar de acontecer no meu e no seu coração. Quando nós nos sentimos já acomodados, é porque nós perdemos o desafio. Perdemos a visão de conquistar. Perdemos o desejo de crescer. E aí nós nos acomodamos. E é frustrante porque você vê pessoas que, com o tempo, quando elas se dão conta que ela perdeu muito do seu tempo, do seu objetivo, porque ela ficou parada no mesmo lugar, nas mesmas circunstâncias, e não conseguiu caminhar. Ela acabou se perdendo na sua própria caminhada, no seu próprio objetivo. Paulo, ele tem sonhos, continua tendo sonhos. Mesmo depois de 25 anos, ele continua tendo sonhos para crescer, para prosperar. Mas ele nunca conseguiu a Espanha. O caminho de ir para a Espanha foi bloqueado. Porque ele disse aqui que ele tinha que primeiro ir a Jerusalém.
primeiro tenho que voltar a Jerusalém e deixar em Jerusalém uma oferta. Ele fala da região aqui da Acácia, da Macedônia, da Acaia, da Macedônia. São regiões que Paulo pregou o Evangelho, falou do amor de Cristo, e esses gentios abraçaram a fé cristã. E abraçaram a visão da comunhão. Se os meus irmãos estão em Jerusalém, estão passando necessidade, eu não posso comer e beber e viver prosperamente e ver o outro passando necessidade. E aí você vê a qualidade do Evangelho que foi pregado em Roma. A qualidade da maturidade cristã de Roma. E eu acho que isso é o que chama a atenção de Paulo. Eu quero ver isso de perto, porque esse é o projeto de ser igreja. Sermos igreja, uma igreja não pode ela ser somente espiritual, ao ponto de não ver a necessidade do seu próximo. Se eu estou aqui expulsando demônios, falando de quebra de maldição, mas eu não consigo amar a quem está passando fome, isso não é evangelho. Isso pode ser tudo, pode ser fantasia, pode ser algum tipo, de euforia, de sentimentalismo, mas não é evangelho. O evangelho, eu expulso demônios, eu quebro maldições, mas eu abençoo o meu irmão que está passando fome, que está passando necessidade. Eu socorro aquele que está frustrado, caído, e dou a ele até do sustento financeiro. E foi isso que aconteceu nessas regiões. Eles levantaram uma oferta e falaram para Paulo: volta para Jerusalém e leva a nossa oferta. Então Paulo aqui está expressando essa alegria no coração dele de ir finalmente em direção à Espanha, em direção a Roma, conhecer um pouco dessa igreja que já está lá funcionando com maturidade, e ao mesmo tempo ele tem alegria no coração porque há fruto do seu trabalho missionário. Ele vai poder levar uma oferta financeira para a igreja de Jerusalém, dizer: olha, eles lembraram de vocês, e eles resolveram socorrer a vocês, trazendo essa oferta. Uma coisa assim sobrenatural, porque hoje em dia uma igreja a ajudar, a gente está vendo que cada vez mais é raro esse processo, infelizmente. O pessoal quer só o céu, quer só as virtudes, quer só as bênçãos de Deus e esquece da pessoa que está sentada do lado dele no banco. Não estou nem dizendo de outra igreja, de outra cidade, Isso aí já seria pedir muito, Mas às vezes esquece até a pessoa que está sentada do seu lado e que também precisa do socorro e da graça de Deus. E nesse processo, então, Paulo ele se sente bloqueado de cumprir todo esse propósito. Ele vai para Jerusalém e ele fica em Jerusalém. Ele é bloqueado em Jerusalém. E aí o que fazer? Quando eu projetei, quando eu sonhei, quando eu planejei, quando eu coloquei um objetivo e eu não consigo atingir esse objetivo. A primeira coisa que eu queria lembrar aqui, Paulo fala em Romanos 15, versículo 30, ele diz assim: rogo-vos, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito, que luteis juntamente comigo nas vossas orações por mim a Deus. O que Paulo está dizendo nesse momento, nesse pedido de oração? Paulo está dizendo assim: olha, eu fui bloqueado no meu objetivo, eu fui bloqueado, fui frustrado no meu sonho, mas ainda que eu esteja, haja esse bloqueio para eu não conquistar o meu sonho, a minha vida não foi bloqueada.
Eu ainda posso produzir coisas. Eu ainda posso produzir outras coisas. Ele está pedindo oração aqui porque ele entende que os problemas que agora ele se encontra em Jerusalém, os problemas que ele encontra ali, e a partir dali então Paulo vai ser julgado e enviado para Roma já como prisioneiro. Ele não vai como turista, ele não vai como missionário, ele não vai como apóstolo, ele vai como prisioneiro para Roma, para ser julgado em Roma por César, né? A coisa escrita de tal forma em Jerusalém, que ele percebe que agora a minha situação vai apertar e muito, vai ficar muito difícil. Mas ele mostra para mim nesse processo de que o medo, a resistência, até mesmo o desespero, porque ele sabe que os apóstolos já começam a ser martirizados, ele já vem aquele sentimento no coração: eu vou para Roma e quem vai para Roma vai acabar morrendo em Roma. A igreja de Roma depois passa a ser marcada como a maior parte dos apóstolos morreram em Roma, sendo julgados por Roma. Mas isso não o impede de continuar à frente. Eu posso estar bloqueado nesse processo, mas isso não tem força para bloquear a minha existência. Se eu tenho que ir para Roma, eu vou para Roma. Então a primeira coisa que eu começo a entender nesse texto é que, mesmo que você tenha um sonho, um projeto, e você não esteja conseguindo conquistar aquele sonho, aquele projeto, Deus pode transformar a situação para você fazer ou mais tarde, ou até mesmo fazer diferente. Paulo aqui mostra para mim e para você que ele não se deixa vencer pelo medo, pelo desespero, pela frustração, pela fraqueza. Ele diz: não, eu vou fazer diferente. Eu vou continuar em frente, orem por mim. Ainda nesse texto, versículo 31, ele diz: para que eu seja livre dos rebeldes que estão na Judéia. Ele sabia que ele iria encontrar oposição na Judéia. Ele sabia que haveriam gente ali rebelde ao seu apostolado, ao seu ministério missionário. Mas isso não leva ele a ter uma visão de autopiedade, que é a segunda coisa que a gente enfrenta nesse processo de caminhos bloqueados. A gente começa a pensar: mas só acontece comigo. Mas tudo, né, que é a coisa de Philip Hard, né, a hiena e o leão, né, tudo eu, né, ó dia, ó azar, né, a pessoa começa já a ter aquela autopiedade. Eu não consigo fazer as coisas, nada que eu começo dá certo, eu não consigo terminar o que eu comecei. Paulo não se deixa vencer pela autopiedade. Ele bem que poderia, nesse momento, perder todo o entusiasmo. Mas Paulo não perde o entusiasmo. E continua mantendo a visão e mantendo esse processo. E aí eu queria que você, para você entender bem o que eu estou falando, eu queria que você abrisse num texto de Atos. Atos capítulo 21. Atos capítulo 21, versículo 10 ao 14. Esse texto, para mim, é marcante para você entender o que está acontecendo com Paulo nesse momento. Atos capítulo 21, versículo 10, diz assim. Estou pegando o texto errado, peraí. Atos 21. Versículo 10 diz assim: demorando-nos ali alguns dias, desde da Judéia, um profeta chamado Ágapo,
Eu acho que Ágapo era o tipo do profeta pentecostal. Olha só o que ele vai fazer agora. E vindo ter conosco, tomando o cinto de Paulo, ele tira o cinto de Paulo, tomando o cinto de Paulo, ligando com ele os próprios pés e mãos, declarou: isto diz o Espírito Santo. Assim, os judeus em Jerusalém farão ao dono deste cinto e o entregarão nas mãos dos gentios. Quando ouvimos essas palavras, tanto nós como os daquele lugar, rogamos a Paulo que não subisse a Jerusalém. Olha o que Ágapo está falando aqui. Ele está falando: olha, Paulo, você vai para Jerusalém e os judeus lá vão julgar você, vão amarrar você, vão acorrentar você, você vai virar prisioneiro e vão entregar você para os gentios. Ou seja, ele vai, no final, ir para Roma para ser julgado, condenado e morto. Está bem claro, não está? Está bem claro aqui. Quando ouvimos essas palavras, tanto nós como os daquele lugar, rogamos a Paulo que não subisse a Jerusalém. E o que Paulo faz? Bom, já que eu recebi a profecia, não ir para Jerusalém, eu não vou para Jerusalém. Deus me alertou, não é isso? Não é assim que funciona hoje? Olha, Deus está revelando, não faça isso, que você vai se dar mal. Então Paulo fala assim: então eu não vou, né? Vou ficar por aqui, vou fazer outro caminho, né? Vou de repente para o Brasil, né? Não é isso? Mas ele não faz isso. Ao versículo 13 aqui. Então ele respondeu: que fazeis chorando e quebrantando-me o coração? Pois estou pronto não só para ser preso, mas até para morrer em Jerusalém, pelo nome do Senhor Jesus. Como, porém, não o persuadimos, conformados, dissemos: faça-se a vontade do Senhor. Paulo está indo para Jerusalém, e antes de ir para Jerusalém, ele recebe a profecia. No caso aqui não foi profetada, né? Porque hoje em dia tem muita profetada, né? Que fulano vai casar com Beltrano, que eu vejo que você vai ganhar um carro, eu vejo que você vai ganhar uma casa. É sempre assim, né? É porque eu estou vendo que você vai fazer uma viagem, estou vendo os seus bilhetes, né, tal. E sempre as profetadas, né, são nesse sentido, né? Então poderia a Ágapo, nesse momento: eu estou vendo que você vai fazer uma viagem para a Espanha, vai ficar naquela região ali, né, costeira de Barcelona, né? Vai ficar na praia. Vejo Paulo ali desfrutando, comendo um Ramon, né? Um vinho espanhol. Mas não é isso que Ágapo fala para Paulo. Ágapo tira o cinturão de Paulo, amarra os pés e as mãos de Paulo, dizendo: você vai para virar prisioneiro. E o que Paulo decide fazer? Eu vou. Porque para mim, Paulo vai dizer mais tarde, né? Para mim o viver é Cristo. E o morrer é lucro. Eu estou disposto a morrer em Jerusalém por causa de Jesus. Se essa é a vontade de Deus, então vai ser. E a gente começa então nesse momento a refletir sobre aqueles momentos que eu e você pensamos, planejamos e aos nossos olhos, estou falando agora com você, ao meu e ao seu olhar, deu errado, deu ruim, não funcionou. E a gente se sente frustrado naquele momento porque, poxa, eu me esforcei, eu me empenhei, eu fiz de tudo para dar certo e não deu certo. E eu queria dizer para você essa noite que aquilo que você acha que não está dando certo, está dando certo. Está dando certo. Porque Paulo, ele decide: se essa é a vontade de Deus, eu vou para Jerusalém mesmo.
Eu vou ser amarrado, vou virar prisioneiro lá, então tá bom, então essa é a vontade de Deus, eu vou fazer isso. E isso muda a nossa mentalidade de benefícios, né? A gente sempre pensa nessa cultura hoje, século XXI, né? Aquela visão de custo-benefício. Eu pago um preço, é um custo, mas tem um benefício. E Paulo está quebrando isso tudo nesse momento. Ele está dizendo assim, eu vou pagar um preço e o benefício vai ser a minha morte. Vai na contramão do que você ouve em muitas igrejas hoje. Vai na contramão das teologias que estão sendo pregadas aí, que você vai para Jesus e você vai ter 4 carros parados na garagem. Paulo recebeu uma profecia e ele ia falar assim, em algumas igrejas, ou alguém ia falar assim, não, isso é do capeta, isso não é uma profecia, isso é do diabo, né? Ia repreender Ágapo. Ou outro ia falar assim, olha, Deus me alertou através de Ágapo, então eu não vou para Jerusalém, eu vou para o outro lado. Estou fora dessa história. E Paulo decide ir para Jerusalém, justamente porque recebeu a profecia de Ágapo. Quebrando no meu e no seu interior essa visão de custo-benefício, que a gente acha que sempre a gente tem que sair ganhando no Evangelho, que a gente acha que a gente sempre tem que prosperar. Paulo quebra tudo isso nesse momento, e ele não cai num poço de piedade, não se sente menor do que ninguém, não se sente inferior. Ele percebe que se esse é o desejo de Deus, ele diz amém. Mas que amém ele está dizendo agora? O amém que custa a própria vida. Mesmo nesse desafio, o que Paulo está dizendo para mim e para você, nós vamos ter bloqueios, mas nós não devemos desistir do projeto de Deus. Há momentos que o meu projeto pessoal vai para um segundo plano, porque o projeto de Deus deve permanecer. Isso é uma difícil escolha. Isso é o livre-arbítrio que Deus deu a mim e a você. Alguém julgaria Paulo se ele dissesse, olha, já que Ágapo falou que eu vou para Jerusalém, você, prisioneiro, eu não vou mais. Alguém julgaria Paulo? Não, a própria igreja estava chorando, o texto diz, eles estavam chorando para que Paulo não fosse. E Paulo assim, vocês estão me constrangendo. Por que vocês estão me constrangendo? Se esse é o projeto de Deus, vai ser assim. É entender que tudo é de Deus. Tudo vem de Deus. E até mesmo as coisas que, ao meu ver, ao meu olhar, são ruins, que não estão me ajudando, elas vão estar me ajudando. Isso é uma maturidade muito grande, conseguir admitir que aquilo que eu não gosto, que aos meus olhos não é bom, vai contribuir para mim, vai me ajudar. Quantas vezes você já passou por uma experiência que, naquele momento, foi ruim? E depois, passado algum tempo, você conseguiu olhar para trás e ver que aquilo de ruim que aconteceu contribuiu para hoje você estar melhor. É isso que Paulo está falando aqui para mim e para você. Isso é maturidade cristã. Isso é um exercício de fé muito forte. E Paulo aqui então está dizendo para mim e para você, não desista da sua viagem, do seu projeto, do seu sonho, da sua proposta, do seu planejamento. Não desista.
Porque Deus vai transformar tudo isso. De alguma forma vai acontecer. E é interessante porque Paulo vai para Roma como prisioneiro. Tem outros textos que falam que Paulo ficou preso pela guarda pretoriana, eu já preguei sobre isso aqui. A guarda pretoriana era assim, o top do top, né? A tropa de elite do exército, né, de Roma, que cuidava, era a guarda pessoal do imperador. Eles todos os dias trocavam a guarda. Então tinha um algemado à direita, outro algemado à sua esquerda, tinha mais 2 guardas na porta. Todos os dias trocava os 4 soldados, os guardas da guarda pretoriana, trocavam todos os dias. E Paulo fala assim, toda a guarda pretoriana já conhece o Evangelho. Olha a capacidade de Paulo de se adaptar a uma circunstância que é hostil, de ele tirar o melhor dela. Ele fala, os caras estão amarrados a mim, então eu vou ter que me ouvir falar, vou ter que me ouvir pregar, vou ter que me engolir. Eu vou falar para eles de Jesus, ele não tem para onde correr, porque estou acorrentado a mim, vai ter que ouvir, vai ter que aceitar Jesus. Eu vou falar para eles o dia inteiro de Jesus. Imagine você passar 24 horas amarrado ao apóstolo Paulo. Rapaz, foi assim, conversão. Imagino na troca das guardas, né? Os soldados já comentando. Você vai passar 24 horas com Paulo? É? Uau! Se prepara, vai haver mudança. Outra coisa interessante. A maioria dos escritos que nós temos começam pelas cartas de Paulo. Paulo escreveu aonde? Na prisão, em Roma. A maioria desses escritos foram escritos em Roma. Paulo preso. Eu estou preso geograficamente, mas não estou preso para a glória do Senhor. As minhas palavras podem ir aonde eu não posso ir mais. Paulo está aqui dizendo para mim, para você nesse momento, que mesmo que ele entendesse que ele nunca mais agora, ele tem consciência que ele não chegaria à Espanha, ele se sentiu derrotado porque ele não tinha conseguido atingir o seu objetivo. Ele se sentiu frustrado. Ele teve autopiedade por causa disso. Não, nada disso. Ele desistiu de pregar o Evangelho. Olha, Deus não me ama, eu estou aqui preso, só quis falar de coisas boas, só quis fazer o bem, olha só o que Deus fez comigo. Não. Pelo contrário, agora ele prega o Evangelho mais ainda. Porque ele sabe, está acabando o tempo. E vai chegar o momento que eu vou partir para o Senhor, não para a Espanha. E eu tenho que aproveitar mais e mais esses segundos para pregar o Evangelho. O que Paulo diz para mim e para você nessa experiência, que eu queria fechar esse texto. Não desista. Não abandone a sua luta pessoal. Não abandone os seus sonhos, os seus projetos. Não chore, não se lamente por aquilo que não está acontecendo, pelo objetivo que você não está conseguindo fazer, ou até mesmo pelos objetivos que você tentou e deu ruim, como eu disse no início do meu sermão. Num café da manhã, a gente conversando na mesa, eu e a Vânia, ele falou assim, é difícil, mas muitas coisas eu pensei em fazer e eu não consegui. Não consegui. Não foi possível. Isso é maturidade cristã. Saiba que Deus tem outros caminhos para mim e para você. Você não conseguiu fazer uma coisa, você está fazendo outra. Você não conseguiu fazer ontem aquilo, mas você vai fazer amanhã.
Ou se não for fazer amanhã, Deus vai te dar outra coisa ainda melhor. Melhor. Se aquilo que você pensou e projetou, uau, isso vai ser legal, vai ser fantástico, vai ser muito bom, e deu errado. Deu errado. Saiba que Deus tem ainda o melhor para você. Se esse projeto não deu certo, Deus tem outro. Esse é o nosso Deus, você entende? Esse é um Deus criativo, um Deus que rompe os bloqueios da vida. Um Deus que não se deixa aprisionar, mas que inspira Paulo, prisioneiro, na prisão, a continuar sonhando, continuar projetando, continuar construindo. Então eu digo para você essa noite, não deixe as circunstâncias acorrentarem o seu sonho, o seu ânimo, o seu projeto. Não deixe a frustração daquilo que você não conseguiu fazer te dominar. Vá adiante. A vida continua. E você vai vencer. Esse e outros bloqueios vão ser vencidos. E para encerrar, Paulo escreve no versículo 32, a fim de que pela vontade de Deus eu chegue até vós com alegria e possa entre vós recobrar as forças, e o Deus de paz seja com todos vós. Amém. Paulo, mesmo sabendo que está indo para Jerusalém, de Jerusalém ele vai para Roma, para virar prisioneiro, ele fala assim, eu vou chegar em Roma, não como derrotado, mas como vitorioso. E vou compartilhar com vocês aquilo que eu recebi, e vou poder receber aquilo que vocês receberam, compartilharem comigo. A simplicidade, a humildade do grande apóstolo Paulo, em reconhecer que somos um corpo. Eu preciso de você, meu irmão, e você precisa de mim. Nós somos um corpo vivo de Cristo. E aquilo que a gente não consegue hoje, Deus vai dar outras oportunidades, vai fazer diferente. Amanhã. O amanhã pertence a Deus. Eu queria ter um momento de oração com você, que você pensasse nessa palavra hoje, que você pensasse em alguns projetos que talvez você tenha sonhado, tenha projetado, e não deu certo, não funcionaram, mas entendesse que Deus tem outros projetos. E tem coisas ainda maiores e melhores para cada um de nós. O nosso Deus é um Deus que nos acompanha não somente na alegria, mas nas lutas e nas dificuldades. E você que está nos assistindo pela internet, eu queria que você prestasse atenção nessa palavra, entendesse que Deus tem um sonho e tem um projeto para você, para a sua vida. E Ele é fiel para completar a boa obra que Ele começou na minha e na sua vida.